Que a doce presença do Senhor Jesus esteja em seu lar, em sua vida, em seu coração, em seu ambiente, nesse momento. A paz do Senhor para você. Deus tem feito grandes obras em nossas vidas. Sabemos que as dificuldades, as provas, elas nos assolam, mas maior é a certeza que nós temos, que a vitória vai acontecer, vai vir pelo Senhor Jesus Cristo. Fique conosco, deixe que Deus fale então ao seu coração por este programa em nome de Jesus. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos ler o versículo que foi sugerido pelo nosso entrevistado de hoje. Está escrito em Mateus, no capítulo 4 e verso 24. Diz o seguinte: assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Louvado seja Deus! No programa Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer a trajetória de vida do nosso irmão auxiliar de trabalho, Manassés Barbosa. Ele teve o privilégio de nascer em um lar evangélico, porém, isso não diminuiu, claro, as suas tribulações. Aos 7 anos, foi descoberto que estava com um câncer terrível, mas Jesus lhe concedeu a cura absoluta, completa. Hoje ele está aqui para contar a sua grande vitória. Seja bem-vindo, irmão Manassés. A paz do Senhor. Amém, querido. A paz do Senhor para os telespectadores deste programa Lição de Vida. Quero agradecer primeiramente ao bom Deus pela oportunidade que nos concede de estar falando do seu amor, do seu evangelho. Agradecer também a toda a equipe do Lição de Vida pela receptividade. Agradecer a confiabilidade do pastor da igreja, o pastor Ailton, o pastor da minha área, a área 16, o pastor Manassés Silva, o meu presbítero, o irmão Luciano Paulo. Que Deus continue abençoando o ministério da Casa de Deus. Quero desde já aproveitar o ensejo e mandar um abraço, um alô, a paz do Senhor, para minha mãe, a irmã Márcia, meu pai, o irmão Zinaldo, os meus irmãos Ronaldo, Robson, Marcos. Mandar também um abraço especial para minha noiva, a jovem Maiara, também a sua irmã gêmea, a jovem Maíra, a minha sogra abençoada, a irmã Bessia, o irmão Jailson, enfim, toda a minha família, os irmãos da igreja, a irmã Ana ali de Aguazinha 3, Gutenberg também, meu amigo, o irmão Renato, enfim, a todos que estão nos assistindo neste momento, um abraço, uma paz do Senhor, que Deus continue abençoando a tua vida. Amém. A sua noiva tem uma irmã gêmea? Isso. O senhor não se confunde, não, quando vai chegar e conversar com ela, está conversando sempre com a pessoa certa. Sempre com a pessoa certa, até porque já fazem alguns anos que nos conhecemos, desde criança, crescemos, cantávamos num grupo infantil juntos, Então é uma benção, né? No começo a gente se enganava muito, mas depois dá para diferenciar bastante. É mesmo? Agora. São gêmeas assim, bem parecidas assim? Sim, idênticas? Idênticas. Fantástico, não? Idênticas. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho sobre a história do nosso irmão Manassés. É pernambucano, irmão Manassés? Nasceu aqui em Pernambuco? Sim. Em que cidade? Pernambucano, nasci aqui no Recife. Aqui mesmo no Recife? Isso. Filho de pai e mãe cristãos, crentes? Sim, graças a Deus. Cresci, tive a oportunidade e a alegria de crescer no berço evangélico. Sempre ouvindo os ensinamentos cristãos e a palavra de Deus. Quantos irmãos ao todo? São 3 irmãos. Eu sou o terceiro filho. Os meus pais têm 4 filhos, eu sou o terceiro entre eles. Amém. E desde pequenininho, então, ouvindo a palavra de Deus, vocês faziam culto doméstico antes de tomar o café da manhã, o almoço, o jantar, oravam, os seus pais começaram a semear essa prática da oração, agradecer a Deus pela alimentação, antes de dormir, após acordar, como é que era? Sim, os meus pais sempre nos instruíram, sempre fazíamos culto doméstico em casa, inclusive
um irmão meu, o Robson, encostado ao mais velho, foi batizado dentro de casa através de um culto doméstico que fazíamos apenas nós dois, os meus pais. A minha mãe estava dormindo, meu pai trabalhava como vigilante, então já era madrugada e a gente louvando a Deus, Deus batizou ele com o Espírito Santo. Foi uma bênção. Os meus pais sempre ensinavam a gente. O pessoal não acordou não para saber o que é isso? Acordou. Acordou sim, mas a minha mãe acordou, quando viu já começou a dar glória também, uma maravilha. Que maravilha. Então os meus pais sempre instruindo a gente no caminho do Senhor. Lembro que quando criança, não pequeno, que eu não cresci muito, né? Mas desde criança os meus pais, o meu pai sempre sentava junto com a gente na mesa e começava a ensinar a palavra de Deus. Às vezes a gente até queria brincar, sair, brincar, correr um pouco. Ele, não, agora é o momento da palavra, vamos estudar a palavra. A gente sempre estudava a palavra. Então eu agradeço a Deus, primeiramente, por ele que somos alguém, alguma coisa e sabemos. E segundo, pelos meus pais, que nos deu esse exemplo, me ensinou a palavra. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu de nascer num lar evangélico, aprendendo a palavra dele. Amém. Seu papai, então, era vigilante? Trabalhava como vigilante na época, e a minha mãe ficava com a gente em casa. Sim. Também trabalhava também em casa de família. Para compor a renda familiar, né? Positivo. E trabalhava em casa de família, então quem cuidava da gente era o mais velho, o Ronaldo, que ficava em casa cuidando, mas graças a Deus a gente nunca foi de bagunçar muito, sempre fomos quietos. Infância gostosa, né? Infância tranquila. Foi. Tinha sempre o cafezinho da manhã, alguma coisa para comer no almoço, jantar, ou houve alguma dificuldade nesse sentido? Querido, passamos por dificuldades, muitas dificuldades, principalmente quando os meus pais me contam, quando eu era recém-nascido, junto com o mais novo, Marcos, foi um momento difícil que enfrentamos, porque meu pai desempregado, a minha mãe também desempregada, morava em casa de aluguel, até lá no córrego. Estavam os dois desempregados. Os dois desempregados. Vocês moravam em casa de aluguel. Casa de aluguel. Meu Deus do céu. Lá no córrego do Abacaxi. Sei. Mas a irmã, a dona da casa era uma irmã. Então, Deus usou o coração pouquinho dela, ela ficou orando. Amém. Passamos por momentos difíceis, mas eu sempre costumo dizer que Deus não abandona. Amém. Deus não esquece de ninguém. Verdade. O deserto é só uma experiência. Escolhido de Deus não morre no deserto, não morre na prova. O deserto passa. O deserto passa. Amém. E se tiver no deserto, Deus ainda prepara banquete no deserto. Aleluia. E nos dá vitória porque Ele é Deus. Sempre aparecia alguma coisa, não é? Para o alimento, para as roupas, sempre aparecia. Sim. Eu lembro que meu pai me conta que uma vez ele teve uma grande experiência com Deus, quando ele, pela madrugada, dobrou os joelhos, estávamos dormindo já. Ele conta que antes de dormirmos, a minha mãe sempre pegava água, colocava açúcar, fazia aquela famosa garapa, colocava na mamadeira e nos dava para beber, porque não tinha outra coisa. E quando fomos dormir, ele, bastante angustiado, ele dobrou o joelho, começou a falar com Deus e disse: Deus, por que, Senhor, desta causa? Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Amém. Eu creio, Deus, que quando eu levantar, o armário vai estar cheio. Eu creio que o Senhor pode fazer isto. Aí foi quando ele ouviu a voz de Deus bradar dentro do quarto. Pela primeira vez ele teve essa experiência. Deus bradou dentro do quarto, ele se estremeceu e Deus falou e disse: homem, eu, o Senhor, posso fazer, mas você não tem condições para ver. Espere, aguarde e pela manhã veja o que eu, Deus, vou fazer. Glória a Deus. Amém, e Jesus. Ele acordou a minha mãe tremendo, chorando e disse: Márcia, Deus falou comigo. Deus disse que a providência vai chegar pela manhã. Amém. O homem, na sua natureza, ele é inquieto. Meu pai ficou inquieto pela manhã, esperando a providência chegar e nada aconteceu até que ele decidiu chamar minha mãe para ir no supermercado. Disse: Márcia, vamos no supermercado. Ela disse: Zinaldo, para que a gente vai no supermercado? A gente não tem um centavo no bolso. O que a gente pode fazer lá? Ele disse: Márcia, a gente faz o seguinte, a gente vai pela fé e aponta para Deus o que a gente está precisando e a gente volta, Deus vai ouvir a nossa oração. Ela disse: amém, então vamos.
quando estavam no caminho do supermercado, tinha um irmão em frente ao supermercado, e ele parado, olhando, e de longe ele já olhando bastante para os meus pais. Quando meu pai chegou perto, meu pai o saudou com a paz do Senhor, irmão. Tudo bem? O irmão começou a chorar. O irmão começou a chorar, meu pai olhou para ele e disse, irmão, Deus vai lhe dar a vitória. Amém, O irmão olhou e disse, irmão, eu não estou chorando porque estou passando pela prova. Estou chorando, irmão, porque eu estava aqui fazendo a minha feira. Glória a Deus. Eu tive uma vitória, irmão, ganhei uma causa na justiça e vim fazer minha feira. Amém. Quando eu estava aqui, Deus falou comigo e disse, espere. E eu fiquei aqui, irmão, esperando para saber o que Deus queria de mim. Amém, Jesus. E quando o Senhor vinha ali, Deus me contou a sua história. Glória a Deus. Ele disse, irmão, pegue o carro e faça a feira. Amém, Jesus. Deus me mandou fazer a sua feira. Oh, glória. Aleluia. Deus é fiel. Deus é grande. Deus é tremendo. Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida. Amém, glória seja Senhor. dada ao nome de Jesus. É mesmo assim. Que coisa maravilhosa. Que Deus maravilhoso, não? Bom, na infância, vocês já indo para a igreja, já louvando ao Senhor, chegou a cantar em algum grupo infantil? Sim, cantávamos no grupo infantil lá em Aguazinha 2. Cantávamos lá, era uma bênção. Os meus pais sempre levavam a gente aos cultos, íamos para a escala dele no tempo auxiliar local, íamos para os pontos de pregação também, aprendíamos muito. A turminha toda, os quatro? Os quatro. Uhum. Os quatro. Chegaram a ir para círculo de oração? Chegaram aí para alguma vigília? Você lembra disso, não? Sim, íamos muito. Íamos muito, vigília, círculo de oração. Sempre, os meus pais sempre caminhavam com a gente para a igreja. Nunca deixava a gente cá, sempre levava e era muito bom. Tá aí, pai e mãe, é importante você levar seus filhos. Podem ser pequenininhos, não tem problema não. Leve-os ao ciclo de oração, leve-os à vigília, leve-os àquela programação especial que vocês estão indo. Olha, vai marcar a vida deles. Marca mesmo, não? Marca, com certeza. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. É importante ensinar a criança. Amém. Os meus pais sempre ensinavam, o interessante é que ficávamos sentados, quietos, ouvindo a palavra. O senhor chegar e perguntar lá na igreja em Aguazinha 2, os irmãos da época, vai dizer que a gente sempre ficou quieto, era assim que os meus pais nos ensinavam. Chegávamos, bebíamos água e só levantávamos quando terminava o culto. Amém. Assim, aprendendo a palavra de Deus, até hoje guardamos tudo aquilo que aprendemos, Amém. Principalmente a palavra de Deus. Verdade, verdade, aleluia. Bom, mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, porém, que tivéssemos bom ânimo. A aflição vem para o crente, vem para o não crente, vem para aquele que ama Jesus, vem para aquele que detesta ou odeia Jesus, sei lá. E aos 7 anos de idade, você foi acometido de uma situação extremamente danosa. O que foi que aconteceu, irmão Manassés? Sim, no ano de 1999, estava com 7 anos de idade, fui dormir aparentemente bem, saudável, e quando eu acordei, todo o lado direito do meu pescoço estava bastante inchado, lândrias enormes estavam no pescoço. Os meus pais, vizinhos, olharam e todos diziam em uma só palavra que era papeira ou cachumba, como queiram dizer, e que aquilo ia passar, ia desaparecer, apenas que eu tivesse repouso. Passou-se alguns dias, aquelas lândrias não desapareceram, até que resolvemos ir aos médicos. Fomos a vários médicos de Olinda, do Recife, fomos a vários hospitais e os médicos diziam, é uma só palavra, é cachumba, é papeira, só repouso para ele, isso aí vai sumir, vai desaparecer, vai passar. Sei. Passou-se meses e aquelas lândrias não desapareceram. Quantos meses aproximadamente? Passaram aproximadamente 6 meses. Meu Deus, meio ano. Meio ano. Sem ninguém identificar corretamente o que era. Sim, íamos a vários médicos, eles faziam exames e não tinham certeza do que eram, diziam que era papeira. Porém, aquilo não desaparecia, não sumia, até que uma irmã, por nome de Irmã Célia, lá em Aguazinha 2, até hoje congrega em Aguazinha 2, ela conhecia uma amiga que trabalhava no hospital do IMIP, que fica aqui no centro do Recife,
Então, marcou-se um exame para fazer ali no IMIP. Os meus pais foram comigo, a gente foi ao IMIP. Quando chegamos lá, o doutor Pedrosa, que é o responsável pela oncologia daquele hospital, ele, junto com a equipe, olhou para mim, olhou para os meus pais e disse: deixem comigo, a gente vai examinar Manassés, mas eu já tenho uma noção do que seja. Entramos na sala de cirurgia, fizemos a biópsia, que tira um pedaço da lândra, tiraram para examinarem, ver o que realmente era. Fiz também o exame do imelograma, que tira o líquido e o sangue da medula, e outros exames, até que pela manhã, quando eu estava ainda dormindo à base da anestesia, os doutores chamaram os meus pais a sós a uma sala, e quando eles entraram ali naquela sala, tinham vários doutores reunidos em forma de um círculo, e quando eles entraram, o doutor olhou e disse: pais, podem sentar, por gentileza. Eles sentaram, o doutor olhou e disse: pais de Manassés, a psicóloga ainda não chegou, mas nós vamos adiantar o caso de Manassés para vocês, porém vocês precisam ser fortes para o que vão ouvir, precisam estar preparados, porque a situação de Manassés é complicada, é bastante difícil, e vocês precisam ser fortes para o que vão ouvir. Meu pai olhou e disse: pode falar, doutor. O doutor começou a dizer, disse: pai, Manassés está com uma enfermidade chamada câncer. O que está no pescoço dele é um linfoma, um câncer de Hodgkin. E pai, vimos através de exames que este câncer não só está enraizado no pescoço como lândras, mas ele já entrou no nível de metástase, ou seja, ele já conseguiu, além do pescoço, enraizar 3 órgãos de Manassés: o baço, o fígado e um rim de Manassés já estão completamente enraizados, tomados pelo câncer. Se vocês permitirem e assinarem um termo de responsabilidade, Manassés vai fazer o tratamento da quimioterapia e da radioterapia para ver se a gente consegue combater as células cancerígenas, para que não venha tomar proporções em outros órgãos e não venha lhe matar ligeiramente. Mas cura, pai, foi assim que eles disseram, cura para Manassés é impossível, só um milagre. Não temos mais nada o que fazer. Deem tudo o que Manassés quiser, façam tudo o que ele pedir. Aproveitem Manassés enquanto está com vida, porque ele pode vir a óbito a qualquer momento, até pela madrugada dormindo, Manassés pode falecer, pai. Aquela palavra doeu. Eles chegaram a dizer quantos meses ou quantos dias você teria de vida? Mais ou menos 6 meses de vida. Foi o que eles disseram. Isso na primeira palavra foi Na primeira terrível, palavra. Né? E os meus pais receberam aquela notícia impactante, abala as estruturas do ser humano. Então eles chorando, porém o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, ele é lindo porque ele não nos abandona. Amém, Jesus. E nos momentos mais difíceis, a Bíblia diz que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças àqueles que não têm nenhum vigor. O Espírito Santo de Deus abraçou o coração do meu pai. Meu pai levantou a cabeça, olhou para o doutor e disse: doutor, deixa eu dizer uma coisa. O doutor olhou e disse: pode falar, pai. Meu pai olhou para ele, olhou para os doutores que estavam ali e disse: doutor, o Senhor disse tudo isso. O Senhor nos deu todo esse diagnóstico de Manassés. A sua equipe fizeram todo este diagnóstico. Porém, doutor, o Deus a quem eu sirvo, ele não me disse essas palavras. E ele pode operar um milagre na vida do meu filho. O doutor olhou e disse: vocês são crentes? O meu pai disse: pela misericórdia de Deus, graças a Deus. Ele disse: amém, então creiam nisto. Meu pai disse: cremos, doutor, que Deus vai fazer um milagre na vida do meu filho. Oh, glória! A última palavra é de Deus. Querido, a última palavra é de Deus. Quem controla todas as coisas e quem tem o domínio de tudo é o Senhor Jesus.
Alguém pode trazer um diagnóstico, alguém pode falar tanta coisa e dizer que não pode, que não tem, que não vai acontecer, que não vai chegar, mas quem te prometeu é fiel. Você serve a um Deus que manda em tudo, que controla tudo. Ele vai além da medicina, vai além do juiz, além do advogado. Deus é Deus. Amém. Deus controla todas as coisas. Descansa, a última palavra é dele. Amém. Quando você soube, qual foi a sua reação? Os meus pais conversaram comigo junto com a psicóloga, disse que eu estava doente, estava enfermo. No tempo, criança ainda, mas já compreendíamos, sim, muitas coisas. Lembro que a minha mãe me conta que a psicóloga chegou para ela e disse que ela não me passasse fraqueza, que os meus pais não chorassem na minha frente, não me passassem nenhum tipo de desespero, nenhum tipo de fraqueza. Então lembro que a minha mãe, ela ia para o banheiro chorar, ela se escondia para chorar. Meu pai muitas vezes tapeava e saía junto para poder chorar. Mas eu notava aquilo, eu sabia que a minha mãe estava no banheiro chorando. Eu entendia aquilo e eu não falava, não comentava. E eu lembro que eu dizia muito para eles: pai, mãe, Jesus vai me curar. Amém. Jesus vai fazer um milagre. Amém. Na minha vida. Amém. Manassés, você lembra se doía ou se tinha algum odor, algum prurido, alguma coisa escorria dessa chaga? Querido, no tempo, o pescoço ficou bastante inchado e torto. A barriga, ela inchou bastante, ficou bem inchada, parecia um menino grávido, barriga bem inchada. Fiquei, irmão, couro e osso, bem magrinho. Lembro que o lado direito do meu corpo, principalmente os ossos, doíam, pareciam que estavam sendo quebrados. Eu gemia, eu gritava de dor, creio que por conta da radioterapia, não sei. Tudo que eu comia, eu colocava para fora, enjoava muito, sentia cansaço, não conseguia ir à igreja, não conseguia andar, não conseguia brincar, porque me faltava fôlego, o corpo cansado, então era levado à igreja nos braços, acordava de instante em instante pela madrugada, me sentindo mal, passando mal. Passei momentos difíceis. Lembro que por vezes eu chorava, eu gritava de dor, clamava pelo Senhor, às vezes pela madrugada, os meus pais sem condições para me socorrer, até porque também às vezes chovia, a casa enchia toda d'água, alagava, dava nos joelhos, então ficávamos nós seis dentro de casa, em cima da única cama que tinha na casa, cama de casal dos meus pais, então ficávamos nós seis e por vezes eu passava mal, muito mal, colocava até sangue para fora e os meus pais, sem ter como me socorrer, estendiam as mãos e começavam a clamar pelo Senhor junto com os meus irmãos e dizia: Deus, venha cá, Deus tem misericórdia, Senhor. E o Senhor passava o bálsamo e de manhã íamos ao hospital. Amém. Sempre o Senhor cuidou. Sempre quando eles oravam, você sentia que você pelo menos podia dormir? Sim, era quando o Senhor me dava um bálsamo, eu me sentia melhor, conseguia dormir. Pela manhã eles me levavam ao hospital do IMIP. Bom, então você começou a fazer radioterapia e posteriormente a quimioterapia. A quimioterapia. Os dois tratamentos, fiz a radioterapia e a quimioterapia. Difícil foram os momentos. Lembro também que... Você já era consciente, era 7 para 8 anos, mas já era consciente da gravidade da sua doença? Do que significava a sua doença? Mais ou menos. Entendia um pouco porque eu via a situação de outras crianças no hospital do IMIP, porque eu brincava com elas, conversava com elas e no outro dia já não estavam mais entre nós. Como é que diziam sobre isso? Você era informado que elas tinham falecido ou que simplesmente não estavam mais ali? Não, eu era informado
que elas tinham falecido, não diretamente, Sei. mas indiretamente, porque eu ouvia pessoas comentar. Sei. Ouvia pessoas comentando, até pessoas chorando, sentindo falta. Então, aquilo me fazia perceber o quanto era grave a minha situação e que eu também corria aquele risco. Só que, irmão, eu tinha uma confiança em Deus tão grande, porque desde criança era ensinado aos meus pais que Deus fazia milagres. Amém. Eles me mostravam Jesus operando tanto milagre no Novo Testamento. Amém. Então eu cria que Jesus ia fazer um milagre na minha vida. E eu sempre dizia isso para eles. Eu lembro que em Aguazinha 2, onde congregávamos, na época, a área 28, eu chegava no culto, o presbítero da igreja, que hoje é pastor, o irmão Severino Silva, que, por sinal, o seu filho, Manassés Silva, é coordenador da área 16, onde faço parte. Então, ele, junto com a igreja, sempre quando a gente chegava, ele levantava a igreja em oração. A igreja orava por mim, a igreja clamava por mim. E, em seguida, eu lembro que eu subia no púlpito da igreja e dizia, presbítero, eu quero louvar a Deus. Eu quero louvar Glória ao Senhor. Glória a Deus. E ele me dava a oportunidade, colocava uma cadeira em frente ao púlpito. Eu lembro que eu subia na cadeira, pegava o microfone, lia um versículo, dizia para a igreja, Deus vai fazer um milagre na minha vida. Amém. E eu louvava ao Senhor. Glória a Deus. Eu cantava a Deus. Amém. E aquilo era como um renovo na minha vida. Amém, eu me sentia bem em louvar ao Senhor. Louvado eu lembro Deus. Que Deus me deu uma experiência grande e tremenda. O Senhor vai contar essa experiência grande e tremenda. Nós apenas vamos fazer um rápido intervalo, mas estaremos de volta logo mais. Aguarde, esse é o Lição de Vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida aqui pela Rede Brasil. Nós estamos recebendo hoje no nosso estúdio o nosso querido irmão auxiliar Manassés Barbosa. Mas agora eu quero falar com você, você que está em casa. Deus tem tocado no seu coração através da programação do Lição de Vida? Então nos deixe a sua informação, mande para nós a sua história, para a nossa produção. Interaja conosco através da fanpage da Rede Brasil no Facebook, Rede Brasil TV, e também pelo nosso e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br, isso sem cedilha e sem tio, ou então pelo nosso endereço postal, Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50090 000. Quero estimular você a estar participando conosco. Estamos, então, esperando o seu contato. A gente continua conversando com o nosso irmão auxiliar, Manassés Barbosa. Então, você estava nos dizendo que teve uma experiência muito especial da parte de Deus. Sim. Com 7 para 8 anos de idade, em meio a essa tribulação tão grande, essa luta, eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, entrei no quarto dos meus pais e só eu orava ao Senhor, e numa palavra mais infantil eu lembro que eu dizia para Deus, Deus, eu já vi o Senhor falar com tanta gente, porque eu via Deus usar seus servos em profecia e via Deus fazer promessas a tantas pessoas, e eu dizia, Deus, mas eu nunca vi o Senhor falar com uma criança. Se o Senhor pode, fala comigo. Glória a Deus. Eu queria ouvir a tua voz, Senhor. Por que eu estou assim? E lembro que eu me levantei e quando foi à noite, os meus pais resolveram ir à casa de um tio que morava próximo de casa, o irmão Daniel e a irmã Joselândia, que também nos ajudaram nesse momento tão difícil. E quando chegamos lá, tinham alguns visitantes e ele resolveu fazer um culto doméstico naquela noite. A gente fez um culto doméstico, cantamos, louvamos a Deus, lemos a palavra, foi uma bênção.
quando foi na oração final, a oração para encerrar o culto, Deus usou seu servo, foi até a mim e falou comigo pela primeira vez. Glória a Deus. E disse: Manassés, Amém. eu uso o homem e eu uso a criança. Amém, Jesus. Eu falo com o homem e eu falo com a criança. Amém, Jesus. E todos entendem o meu falar. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Estou te provando para uma finalidade. Glória a Deus. Tu vais passar pelo vale da sombra da morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. Amém. Continua me servindo assim. Aleluia. E eu saí regozijado. Amém, Jesus. Saí feliz com o Senhor, porque foi a primeira vez que Ele falou comigo, oh glória. Amém. Me deu mais força para adorar a Deus, me deu mais força para andar e falar o amor dele. E eu dizia para os meus pais com mais força: Amém. Deus vai fazer o milagre na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra experiência tremenda que tive com Deus e que nunca vou esquecer foi dentro do hospital do IMIP. Era uma madrugada, estava deitado na maca, tomando a quimioterapia, dormindo, minha mãe ao meu lado, sentada. Meu pai estava no trabalho, trabalhava como vigilante, como dissemos, e ele no trabalho ele dobrou os joelhos e ele começou a orar ao Senhor e dizia: Deus tem misericórdia, Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude, tenha misericórdia, porque mediante a tantas coisas que já aconteciam, a luta que estava tão grande, ainda tinham pessoas que eu digo que não tinham uma intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus, ele compreende as coisas de Deus. Então pessoas chegaram em casa, bateram na porta e quando pensávamos e esperávamos ouvir uma palavra de força, uma palavra amiga, disseram que o que eu estava passando era porque os meus pais estavam em pecados. Então era melhor eles confessar o pecado, porque Deus estava cobrando deles através de mim. Então aquela palavra, meu pai dobrou o joelho e apresentava a Deus tudo, e dizia: Senhor, venha cá, Senhor, tenha misericórdia. Até porque também naquele período, meu pai trabalhava como vigilante numa oficina de carro e a empresa estava entrando em falência. Então já havia meses que ele não recebia, tempo sem receber. Então as coisas se apertou de uma forma tão grande, meu pai disse: mas Senhor, logo agora, Senhor, venha cá. Aí Deus bradou dentro do trabalho dele, falou com ele, disse: homem, estou eu, o Senhor, entrando no hospital. Amém, Jesus. Naquela madrugada, naquele momento, a minha mãe me acordou para eu tomar banho, porque eu comecei a suar bastante. Então ela me acordou e disse: Manassés, vai tomar banho, está suando muito. E quando eu me acordei, eu disse: mãe, que hino bonito, mãe. Ela disse: Manassés, que hino? Eu disse: mãe, esse que está tocando, é tão bonito este hino, mãe. Ela disse: Manassés, não tem nada tocando. Ela se levantou, olhou o corredor do hospital, olhou as salas, voltou, disse: Manassés, está um silêncio tão grande, não tem nada tocando. Eu disse: não é possível, está tão alto, parece que tem um gravador do meu lado. Ela olhou e disse: Manassés, é Deus que está falando contigo. E foi a primeira vez, irmão, que eu ouvi aquele hino, o hino da Sarça, que falava fortemente ao meu coração. Fortemente, eu comecei a cantar aquele hino para minha mãe e depois eu ouvi o hino depois no rádio e eu conheci, Deus falou comigo tremendamente. Aí quando foi pela manhã no hospital, meu pai chegou de manhã e perguntou para mim: Manassés, aconteceu alguma coisa aqui diferente de madrugada? Eu disse: pai, aconteceu sim, Deus falou comigo através do hino da Sarça. Oh glória! Ele disse: porque Deus tinha falado comigo que viria te visitar aqui, que estaria aqui. Jesus. Oh glória, Deus é fiel. Amém. E me faz entender as palavras do Senhor. Por que daquele hino da sarça? A sarça estava plantada no deserto. Era um arbusto que, segundo historiadores, não tem ou não tinha valor, não tinha utilidade para nada. Mas o Senhor, para falar com Moisés, resolveu se utilizar daquela sarça. Aleluia. E aquela sarça queimou.
E foi tão lindo que Moisés teve que chegar mais perto para ver. Amém. Foi quando Deus falou. E eu entendo que era Deus dizendo que aquele deserto era só para ele mostrar a glória dele. Aleluia. E que embora os ventos estivessem soprando tão fortes, quebrando os galhos, talvez arrancando folhas, mas que era só para ele mostrar a glória dele. Amém. E que pessoas chegariam mais perto dele e que ele falaria com pessoas através da glória dele. Querido, Deus é aquele que ele mostra, ele permite que venham situações difíceis, que o vento sopre forte, ou até que se levante tempestades, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito por Deus. Deus, ele não prova ninguém apenas por provar. Deus, ele não prova uma pessoa para apenas vê-la chorar. Deus não prova ninguém para ser envergonhado. Deus prova porque Ele quer mostrar a sua glória. Aleluia. Deus prova porque Ele quer aprovar. Aleluia. Se Deus está te provando, te alegra. Levanta a tua cabeça. É sinal que vem vitória de Deus. É sinal que Deus vai fazer coisa grande na tua vida. É sinal que tem surpresa de Deus. E o interessante é que no deserto, muitas vezes, Deus se cala, Deus fica em silêncio. E isso incomoda o ser humano. A gente fica inquieto e às vezes pensa que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que o Senhor não está nos vendo. Mas eu te digo, queridos, que é só Deus trabalhando ao teu favor. Você, quando vai fazer uma surpresa de aniversário para alguém, o interessante é que a gente faz de conta que esquece. A gente não fala. Se eu quero fazer uma surpresa para o irmão, eu não vou falar para ele. Surpresa não se conta, é Deus. Deus está em silêncio porque Ele está preparando uma surpresa para a tua vida. Te prepara, Deus vai fazer o que você não pode fazer. Foi nesse momento que veio a cura? Passamos ainda por dificuldades. 6 meses na quimioterapia, 6 meses na radioterapia. Um ano ao todo? Um ano ao todo. Mas justamente foi neste período que Deus começou a mudar a história. Começou a mudar o quadro. Lembro que íamos todos os dias ao IMIP, todos os dias o IMIP, o hospital dava-nos o suporte, a passagem para o transporte. Então, todos os dias íamos e antes de fazermos o tratamento, fazíamos exames, raio-x, ultrassom. Lembro que antes de fazer a radioterapia, eles marcavam meu corpo com o piloto, onde estava o câncer, e fazia a radioterapia. Então, lembro que um dia tive alta, numa oportunidade rara, porque a maior parte desse período eu fiquei internado no IMIP. Quando eu tinha notícia que ia ficar internado, eu lembro que eu chorava, levei muitas furadas para encontrar a veia, as veias estouravam, procuraram até no pé, tomei a quimioterapia no pé, na cabeça, iam colocar um catéter em mim, mas a gente orou, pediu oração à igreja para que não fosse colocado aquilo, Deus não permitiu que fosse colocado. Então, foi um sofrimento tremendo, mas Deus começou a mudar a história a partir desse momento. Deus começou a fazer algo grande, começou a usar corações de pessoas. Lembro que a diretora do colégio onde estudava, junto com os meus irmãos, era próximo de casa, e Deus foi no coração dela. Ela, junto com a secretaria da escola, juntou-se com a merendeira, as professoras, e todas se juntaram, foram em casa, nos visitaram, se reuniram, fizeram uma cesta básica linda, levaram presentes, e a diretora olhou e disse: pai, vocês não estão só nesta batalha. Amém. Aguardem, toda semana a gente vai mandar algo para Manassés. Já falei com as professoras e todas elas se mobilizaram para ajudar vocês. Amém. Deus usa os corações. Glória a Deus. Deus usa os corações. A família não podia ajudar. Quem podia ajudar virou as costas. Pensávamos que ia estender as mãos, se rejeitaram, fizeram de conta que nada estava acontecendo. Mas Deus, Ele cuida. Amém. Quando as pessoas de casa não querem ajudar, Deus tem um Ebed-Meleque.
Deus ainda tem um corvo para levar comida para o profeta, ainda que esteja só junto de um ribeiro. Deus, Ele cuida. Então, Deus usou os corações, elas levavam, cuidavam. Então, eu glorifico a Deus por tudo isso. Então, nesse momento, Deus começou a fazer coisa grande. Eu lembro que eu tive alta um dia, e quando eu cheguei em casa, fomos à noite à igreja em Aguazinha 2, se não me falha a memória, era a festividade do conjunto musical. Deus usou o pregador naquela noite de forma tremenda, e o pregador disse para a igreja: Deus está curando alguém hoje. Oh, glória! Aleluia! Nosso Deus é Deus de sentiu milagre. que era com você? Sentimos. Então, quando foi pela manhã, a gente foi no IMIP, e quando eu cheguei no IMIP, como de costume, começaram a fazer exames, fiz raio-x, ultrassom, e os doutores começaram a correr de um lado para o outro. Aí me tiraram de uma sala, me levaram para outra sala, me tiraram, me levaram a outra sala, fui para outra sala, saí do IMIP, fui para um outro hospital onde fazia a radioterapia, que era um hospital particular, que o doutor Pedrosa, o hospital do IMIP, junto com o doutor Pedrosa, não sei muito bem, mas eles pagavam a este hospital pela radioterapia, que por sinal é caríssimo. Então, fui ao hospital particular, fiz mais exames detalhados, retornei para o IMIP, mais exames, até que no final da tarde, o dia todo de exames, o meu pai olhou, chegou para o doutor, olhou, chamou o doutor e disse: doutor, o que está acontecendo? A gente não está entendendo por que tantos exames, doutor. O doutor olhou para o meu pai e disse: pai, nós é que não estamos entendendo mais nada. Aleluia. Eu não sei o que vocês deram a Manassés ou o que vocês fizeram com ele. Nós não sabemos. Mas, pai, o baço, fígado, rins e o pescoço de Manassés não tem mais nada. Jesus. O nosso Deus é Deus que faz. O nosso Deus é Deus que realiza. Amém, oh, glória. Quando o homem pensa que não tem jeito, quando o homem diz não há solução, como Deus gosta quando alguém chega e diz acabou-se. Quando as expectativas são negativas, quando as circunstâncias dizem impossíveis, quando tudo se acaba, todos os recursos, quando as portas se fecham. Como Deus gosta de trabalhar, como Deus gosta de agir. É no momento que Deus chega e mostra a glória dele, é nesse momento que Deus realiza o milagre. Querido ouvinte, você que está nos assistindo neste momento e que está passando um vale tremendo na sua vida, Deus manda te dizer que tudo isso vai passar, Deus vai fazer algo grande no teu viver. Deixa alguém dizer que não tem jeito, deixa alguém dizer que não há solução, deixa alguém dizer que tudo está acabado. Alguém observa a tua vida e alguém até diz: eu quero ver o que é que vai ser dela agora, eu quero ver o que é que vai ser dele agora. Deus está te dizendo: descansa, Ele vai mostrar a glória dele, Ele vai mostrar o poder dele, e alguém vai ter que abrir a boca e dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, o Deus dele existe, o Deus dele é real, o Deus dela é real. Glória, é assim que Deus faz. Amém, é assim que Deus faz. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E já fazem, irmão, 13 anos. 13 anos. 13 anos. Há um processo de você ter de voltar para verificar se não voltou, porque alguns desapareceram, depois voltaram alguns cânceres em outras pessoas. Como é que foi o seu processo? E a última vez que você chegou lá e de repente, de fato, não tem mais nada mesmo? Como é que foi? Até lembrando que no ano que recebemos a cura foi no dia 15 de outubro de 2000. Depois demos um culto de ação de graças lá na igreja em Aguazinha, uma área 28. Aleluia. Os irmãos que eram da época lembram, e se perguntar, qualquer um vai lembrar, porque foi marcante aquele culto de ação em graça. Deus marcou aquela área como tinha prometido. Amém. Então, demos o culto de ação em graça e os médicos nos orientaram a sempre voltar a fazer revisão. Então, começamos a fazer revisão de mês em mês. Mês em mês. Depois começou de ano em ano, de 6 em 6 meses, depois de ano em ano, até que passou-se 10 anos fazendo revisão. No 10º ano,
recebemos alta definitiva. Aleluia. Chegamos lá, eles nos deram o histórico de todo o processo. E eu lembro, irmão, que foi lindo, porque quando eu cheguei lá e fiz exames, deu tudo normal, recebemos o histórico. Então as doutoras que vieram trazer o histórico foram 2 doutoras que cuidaram de mim e que me davam medicamento na época, que me aplicavam a quimioterapia. Então quando elas chegaram, olharam para mim e quando entregaram o histórico, aí começaram a chorar. Glória a Jesus. Eu lembro que uma olhou para mim e Aleluia. perguntou, você realmente é Manassés? Eu disse, sou eu. Amém, Jesus. Ela disse, não dá para acreditar. Amém. Quem imaginaria que você estivesse aqui hoje? Eu olhei e disse, doutora, o Deus que a gente serve é Deus de milagre. Aleluia, Jesus. Aleluia. E até hoje... E uma delas voltou para Jesus, né? Se voltou para Jesus, se voltou para Jesus através deste milagre. E muitas vidas têm sido alcançadas através desse testemunho para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Eu lembro que quando criança, os meus tios perguntavam muito para mim, meu tio Daniel, ele perguntava muito a mim e dizia, o que você quer ser quando crescer? E eu lembro que eu dizia para ele, eu quero ser um cantor e um pregador do Evangelho. Quero ganhar almas para o Senhor. Amém, Jesus. E Deus tem feito isso em minha vida, tem me dado a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do seu amor e de alcançar muitas almas para o seu reino. É isso que eu me alegro, é isso que eu me regozijo e entendo que todo esse processo foi para que Deus pudesse me levantar para ser servo dele e fazer a vontade dele. Uma experiência. Todo escolhido tem que ter uma experiência. Não há chamada sem uma experiência pessoal. Não se chega a um trono sem passar por uma experiência impactante com Deus. Vemos escolhidos por Deus na Bíblia que tiveram que passar por um caminho difícil. José teve que ser vendido, Davi teve que ser perseguido por anos pelo rei Saul e tantos outros profetas e homens de Deus que passaram por momentos difíceis antes de alcançar a promessa. Então, é aquela experiência. Deus nos prova para nos dar experiência e para que possamos glorificar o seu nome, pregar o Evangelho e reconhecer que dependemos dele, que necessitamos dele, que sem ele não somos nada. Sem ele não somos nada. Aleluia. Como é que foi o chamado para o ministério, para hoje já estar cooperando na casa do Senhor? Em rápidas palavras. Amém. Graças a Deus tivemos a oportunidade de trabalhar na igreja, no ministério. Fomos chamados dos 18 aos 19 anos para a lista local. Então até hoje cooperamos como auxiliar local da igreja, além de Tamandaré Peixinho, junto com o presbítero Luciano Paulo. Estamos fazendo a obra do Senhor. Eu costumo dizer, irmão, que eu quero ser servo. Quero ser servo do Senhor. Estar preparado para fazer a vontade dele, independente de posições, independente de tantas coisas. Eu quero servir ao Senhor. Quero estar pronto para fazer a vontade dele e que ele possa olhar para mim e que eu possa todos os dias dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Jesus. E ser útil nas mãos do Senhor. Amém. O importante é ser útil nas mãos do Senhor. Amém. O noivado foi direcionamento de Deus? Sim, o noivado foi uma bênção de Deus, que Deus me deu, confirmado por ele. Houve confirmação da parte do Senhor. Antes que viéssemos a namorar, eu orei ao Senhor e o Senhor confirmou de forma tremenda. De forma tremenda, falou coisas para mim que só eu e ele sabia e coisas que eu só tinha falado para ele. Glória. Só ele sabia. Então Deus confirmou. Fui aos pais dela, pedi em namoro. Graças a Deus, noivamos no dia 12 de dezembro de 2011. Ou melhor, 2012. Então, vai fazer 2 anos. Ou melhor, 2011, isso mesmo. Então vai fazer já 2 anos que estamos noivos. E se Deus permitir, ano que vem
estaremos nos casando em nome de Jesus. E o Senhor Jesus já providenciou o apartamento? Já. O nosso Deus é fiel. Até é uma surpresa. Só eu, a minha noiva e a minha sogra, a minha cunhada que sabe. Uhum. Os meus pais ainda não sabem, pessoas muito, ainda não mas sabem. Agora todo mundo está sabendo. Mas é uma surpresa. Mãe, pai, Deus é fiel. Amém. Amém. Querido irmão Manassés Barbosa, muito bom mesmo, mas infelizmente temos apenas mais 3 minutinhos de lição de vida. Eu gostaria que nesses momentos o senhor pudesse utilizá-los para falar com o nosso telespectador que está impactado, que talvez tenha perdido alguém que lhe era muito querido, alguém que estava em sua mente, em seu coração e perdeu. Outros que ainda não perderam, ainda têm a esperança, né? E eu queria que você pudesse trazer uma palavra para essa pessoa e depois estivesse orando por cada uma delas. Queridos, no versículo qual lemos, o nosso irmão leu, que pedido por mim, quando falava de que Jesus curava todas as enfermidades e molestias entre o povo, todos que chegavam até ele fazia a cura, fazia o milagre. A palavra que eu tenho para dizer ao teu coração é: chegue-se mais perto de Deus. Chegue mais perto do Senhor a cada dia. Não interessa, não importa o que disseram, o que acham. A última palavra é de Deus. Ele tem poder para operar um milagre na tua vida. Ele tem um poder para te dar vitória. Deus tem um poder para fazer coisas novas na tua vida. Talvez você tenha perdido alguém, esteja passando um momento tão difícil da sua vida. Deixa eu te dizer que tudo é permissão de Deus. Deus sabe o que faz. Não tente ensinar Deus a trabalhar. Deus sabe como agir. Descansa no Senhor. Tem um propósito especial para isso. A Bíblia diz que Deus trabalha a favor daquele que o serve. Deus está trabalhando ao teu favor. Lembre-se, quando fica mais difícil a luta, mais difícil a prova, quando tudo parecer que se acabou, é o momento o qual Deus está trabalhando ao teu favor. É o momento o qual a vitória está mais perto. Amém. Então descanse no Senhor. Ele sabe trabalhar e nada foge do controle de suas mãos. Amém. Pode orar. Soberano Deus e Pai, querido Deus, neste momento entramos em Tua presença, Pai, e Te agradecemos, Senhor, por mais um culto que fizemos neste lugar. Amém. Deus, obrigado porque ouvimos a Tua voz. Obrigado porque sentimos a Tua presença. Obrigado, Deus, porque temos a plena convicção de que vidas foram alcançadas através da Tua palavra, através do Teu milagre. Pai, e Te pedimos como servos humilhados perante os Teus pés, continua conosco, continua ajudando e dando vitória a cada telespectador, continua renovando a fé, fazendo milagre. Ajude a minha vida, a vida do Teu Filho, a vida do pastor da igreja e todos, Senhor, que Te servem. Pai, Te agradecemos e Te pedimos todas essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Aleluia. Muito bem, o programa Lição de Vida termina aqui. Nós agradecemos a companhia de todos, a vinda do nosso irmão auxiliar Manassés Barbosa e ao programa. Que Deus abençoe. E não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor. Continue na Rede Brasil.